Graça e paz do Senhor Jesus a todos, gravando hoje mais um capítulo dessa preciosa palavra do Senhor. 1 João capítulo 4 vai nos alertar com relação a espíritos enganadores, espíritos de demônios e também sobre o anticristo. Todo o espírito do anticristo que já está na terra, sempre esteve, ele vai abrir os seus olhos sobre como você consegue identificá-lo. E a palavra diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito. Por que ele diz não creiam em qualquer espírito? Porque o diabo, ele consegue se fantasiar de espírito de luz, porque ele era um espírito de luz. Então ele consegue se fazer como um espírito de luz, como um espírito iluminado, mas na verdade é um espírito imundo, é um espírito das trevas. E como que você consegue identificar que o espírito não é de Deus? Ele diz assim: examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então o espírito habita nos falsos profetas deste mundo. Ele diz: vocês podem reconhecer o espírito de Deus deste modo. Todo espírito, olha como que você reconhece. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo, que agora já está no mundo. Então, quando você for testar um espírito, você pergunta para ele, se ele tiver uma pessoa ou se você tiver alguma dúvida quanto ao espírito ser de Deus ou não, proveniente de Deus, você pergunta: você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Porque o anticristo, o espírito que não é de Deus, não pode confessar isso. Ele não tem autoridade, ele não tem permissão de Deus para confessar o nome de Jesus. Que o Espírito de Deus é o único que pode confessar que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é Deus, que Ele vive, que Ele reina, que Ele é soberano, que Ele é poderoso para sempre. Aleluia! Então ele diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e são de Deus e os venceram. Nós já vencemos o anticristo. Por meio de Cristo que habita em nós, já foi vencido. A sua guerra não é mais com o diabo, a sua guerra agora é contra os principados e potestades nas hostes da maldade, mas são demônios vencidos, derrotados pelo Senhor. Eles não têm mais poder nem domínio sobre a sua vida, mas sobre a vida daqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor, ainda tem um certo domínio, não sobre você, não mais. Então ele diz assim: vocês são de Deus e vocês os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. O espírito do anticristo está no mundo? Certamente que ele está, mas ele não é maior do que nós, porque maior do que nós, maior do que ele é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aleluia! Eles vêm do mundo, por isso que eles falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, aleluia! E todo aquele que conhece a Deus nos ouve, nos dá ouvidos, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Preste atenção, até com quem você prega, que você não é ouvido, é porque não vem de Deus. Ai, meu Deus, toma cuidado, não vem de Deus. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Debaixo de qual espírito você quer estar servindo? Você quer estar debaixo de servidão, porque você vai estar servindo um ou o outro. Não há como você dizer que você está neutra. Você não pode dizer: eu sou neutra. Eu não vou atrás de nada de Deus, mas também não vou atrás de nada do diabo. Você sabe que em cima do muro, em cima do muro já é do diabo. A palavra de Deus diz: oxalá você fosse frio ou quente, porque o morno, o que está em cima do muro, eu vou vomitar da minha boca. Triste, né? Ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Você quer um sinal
de que Deus está dominando a sua vida? Você tem que amar seus irmãos. Você tem que amar a todos como Jesus nos amou e como Ele amou a todos. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor, então, não é um sentimento? Não, amor é uma pessoa. Jesus é essa pessoa. Jesus é o amor. Jesus é Deus. Aleluia! Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. De que forma? Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele. E nisso consiste um amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja bem, você não escolheu o Senhor, você não amou o Senhor primeiro. Ele te amou primeiro e Ele propiciou a você o caminho para você voltar para Ele, porque você tinha se perdido. Nós, toda a humanidade, toda a raça humana tinha perdido o caminho para Deus. Por isso que Jesus é esse caminho de volta para Deus, mas Ele fez isso por você antes de você conhecê-lo, antes de você amá-lo, antes de você entregar sua vida para Ele. Ele já tinha entregue a dele por você. Aleluia, glorifica a Deus por isso. Amados, visto que Deus nos amou assim, nós também devemos amar assim uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Entenda isso. O amor é o sinal mais visível, mais claro de que Deus habita em você. Amar uns aos outros, sem acepção de pessoas, sem fazer acepção de pessoa boa ou de pessoa ruim. Essa eu vou amar, essa eu não vou amar, porque Jesus amou a todos indistintamente. E é assim que você tem que amar todos aqueles que você conhece. Aleluia! Sabemos que permanecemos nele, que ele permanece em nós. Por quê? Porque ele nos deu o seu Espírito. Por isso que você sabe que você permanece nele e ele permanece em você. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aleluia! Ele é o Salvador. Mas presta atenção que eu já falei isso aqui. Ele só pode ser seu Salvador se ele for seu Senhor. O senhorio está acima da salvação. Você aceita Jesus como Salvador, mas não quer se submeter a Ele como Senhor da sua vida. Você não quer se colocar debaixo da submissão a Deus. Então Ele não pode ser Salvador da sua vida. Porque antes dele ser Salvador, Ele é Senhor da sua vida. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você já confessou publicamente que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida? Que você aceita, que você o recebe em sua vida como único e suficiente Salvador? Porque ele não é só único, ele é suficiente. Você não precisa de nem mais um Deus, nem mais uma deusa. Não precisa intercessor nenhum santo, porque você é que tem que ser santo. Você só precisa do Senhor Jesus. Confesse-o publicamente e ele será o Senhor da sua vida. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e nós confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque nesse mundo nós somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Você conhece pessoas que têm medo? Medo do escuro, medo da morte, medo da doença, medo do dia seguinte, medo disso, medo que alguém o deixe, medo disso, medo daquilo. O perfeito amor lança fora todo medo. Por quê? Porque você coloca confiança. Porque toda a sua vida está depositada aos pés de Jesus. E ele vai fazer o que é melhor para você. Ele sempre faz, ele é perito em fazer. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Você se submete à vontade dele e tudo fica muito mais fácil na sua vida. Você vence o medo, você vence as angústias, você vence a depressão, você vence a possessão, você vence tudo. Você vence o pânico.
Porque o amor de Deus está depositado no seu coração. E uma vez que ele está depositado no seu coração, a sua confiança é plena. E você sabe que nenhum mal vai te acontecer. Porque o pior que podia te acontecer é você morrer e ficar longe da presença do Senhor. E isso já não vai mais acontecer. Porque agora você já sabe que você está eternamente na presença dele. Aleluia. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirma, eu amo a Deus, mas ele odeia seu irmão, ele é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem ele não vê. Você entende? Se você não ama o que está na sua frente, o que é visível, o que é palpável, você vai amar a Deus que você não vê? Será? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ele não está te pedindo, viu? Ele está te mandando. É mandamento. Ele não falou para você, olha, faça força, se esforce, se possível, se der, ame seu irmão. Ele diz assim, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ele te deu esse mandamento. Submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Submeta-se a Deus e ele vai se aproximar cada dia mais de você. Ele vai fazer parte da sua vida, do seu pensamento, dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. E assim você terá uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante, porque o amor de Deus nos traz vida e vida em abundância. Que esse amor preencha a sua vida nesse dia de hoje, que você preste muita atenção, leia de novo esse capítulo, porque esse capítulo merece 1, 2, 3, 4, 5, 10 leituras por dia. Você decora esse capítulo, memoriza na sua mente, até ele chegar no seu coração e sair pela sua boca. Proclame esse amor, viva esse amor, creia nesse amor. Amém? Amanhã nós continuamos com o último capítulo de 1 João. 1 João 5, depois 2 e 3, a segunda epístola e a terceira. E nós já vamos para Judas e depois o Apocalipse. Vai ser tremendo o Apocalipse também. Já estou me preparando para fazer Apocalipse para vocês. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Não esquece de deixar o seu like, de escrever um amém e compartilhar com as pessoas que você ama, se você foi edificado. Em nome de Jesus, um abraço e até amanhã.